produtos desenvolvidos aqui no Brasil, que sigam aí uma rota de transição para medicamento, com toda a pesquisa clínica e tal, vão se tornar produtos exportáveis para o mundo inteiro. Porque no final do dia a intenção de ninguém, e aqui eu falo ninguém, da indústria, da Anvisa, ninguém, é desabastecer o mercado, é deixar o paciente sem opção terapêutica. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidroga são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Se você curte assistir séries gratuitas sobre cannabis, então presta atenção nessa dica. Tá no ar o De Ponta a Ponta, a nova série da Aleda, produzida pelo jornalista Matias Max. Uma investigação profunda sobre a planta no Brasil e na América Latina e os seus impactos na sociedade. É um episódio por mês, disponível no canal da Aleda no YouTube. Corre que a primeira temporada já tá quase chegando ao fim. Acesse youtube.com/AledaOficial e acompanhe os novos episódios. A gente já olha para o medicamento de tarja preta com aquela sensação de que a situação é grave, quase de vida ou morte, né? Por isso, nunca fez sentido que produtos de cannabis chegassem às farmácias justamente com essa classificação. A boa notícia é que a partir de maio, quando entram em vigor as novas regras da Anvisa, produtos com até 0,3% de THC passarão para a tarja vermelha, o que ainda é um exagero, mas bem menos pior do que o cenário anterior. No episódio 105 do Cannabis Hoje Pode, a Carolina Celani, da ABQIF, a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, contou essa e outras boas novas pra gente, como a facilitação da prescrição médica, que pode ajudar a tirar a cannabis do papel de última opção terapêutica, e a chegada de novas vias de administração, com a liberação de produtos tópicos, como cremes e pomadas, pela primeira vez autorizados pela Anvisa. Seja muito bem-vinda, Carolina. Obrigada, Anitta. Obrigada pelo convite. Falar desse tema é sempre um prazer imenso, ainda mais no ano de muitas atualizações e ainda mais aqui com você para a gente conversar sobre todos os pontos. Maravilhoso. Então, Carol, para começo de conversa, para situar quem está ouvindo a gente, a ABQIF, do meu ponto de vista, tomou a dianteira na defesa dos interesses da indústria da farma de cannabis no Brasil, mais ou menos naquele papel que a BRCAN tinha alguns anos atrás. Então eu queria saber se faz sentido para você essa análise ou se eu estou um pouco fora da caixinha, o que está acontecendo? Bom, boa pergunta para a gente começar, até para explicar onde é que a ABQIF, que é uma associação de insumos farmacêuticos que está há 40 anos trabalhando com o setor produtivo, todos os insumos farmacêuticos como um todo, né? Não só os insumos vegetais, sintéticos, biológicos, de origem animal e vegetais, começou a trabalhar com esse tema. Em 2018, a gente começou a ver uma movimentação, já acompanhava um pouco à distância a movimentação da cannabis fora da indústria, mas em 2018 a gente começou a ver uma movimentação industrial das empresas nacionais olhando para esse tema. Nesse mesmo ano, final do ano, a gente olhou e falou, bom, estamos falando, apesar de alguns preconceitos, muita necessidade ainda de desdobrar informações, conhecimento, nada mais do que um insumo farmacêutico vegetal. Um produto que vem de uma planta que tem princípio ativo com capacidade terapêutica, assim como a passiflora, o abatimão, unha de gato, outras plantas que tenha esses princípios ativos com diferentes indicações. E aí a gente propôs a criação de um grupo de trabalho dentro da associação
para construir, pelo lado do setor privado, o caminho mais adequado, junto com o ente regulador, junto com políticas públicas e junto com a indústria, para pavimentar, né, a estruturação desse setor. Desde 2018, a pauta do cultivo para a biquife sempre foi muito importante, porque somos uma entidade que defende a produção nacional. Então, a verticalização da produção dos insumos, o aumento da capacidade produtiva brasileira desde o começo ali da raiz do medicamento, desse começo que é o insumo farmacêutico, e obviamente quando a gente está falando de uma planta, a gente passa pelo cultivo, a gente passa por um cultivo estruturado para fornecer para a indústria. Então, de 2018 para cá, né, a gente instaurou o grupo mesmo no começo de 2019, então estamos indo para, 7 anos de trabalho intenso com os atores, justamente para criar esse caminho pavimentado para o grau farmacêutico, né? O produto regulado se desenvolver, muito focado na produção nacional, desenvolvimento de P&D, e as indústrias avançando, e felizmente, né, quando em 2019 começou a falar sobre isso, ninguém imaginava que ia avançar tanto, né? Ainda mais no cenário até um pouco político, né? Então, estamos aí desde então navegando bastante e colhendo aí muitos frutos. Mas eu sinto que tem, assim, uma especial aderência das empresas de cannabis na biquife desde que a BRK meio que foi perdendo, né, assim, até deixar de existir. Faz sentido isso? Que hoje vocês têm quase todas as empresas, né, só acho que achei que não, mas assim, todas estão associadas à biquife. Isso sempre foi assim ou de fato nos últimos anos é que chegaram essas empresas? A gente, quando criou o grupo, fez uma primeira reunião lá em 2019, a BRK ainda não existia, tá? A gente criou o nosso grupo antes da BRK, inclusive. Aqui, estruturar uma associação não é fácil, né? E como a gente já estava com essa parte estruturada há 35 anos, a gente criou um grupo de trabalho dentro da nossa estrutura. E logo nesse começo de 2019, a gente teve uma conversa muito ampla com as empresas, e elas foram embarcando, né, nessa construção, porque não tinha nem RDC, não tinha nada. E a gente foi fazendo uma parceria muito legal com a BRCAN, tá? A gente já trabalhando, a BRCAN cresceu, a gente fez muitas ações em parceria, interação com a Anvisa. Alguns associados que já eram nossos estavam na BRCAN, alguns que estavam na BRCAN não estavam com a gente, mas aos poucos eu acho que as coisas foram se assentando, a gente trabalhou em conjunto até que chegou um ponto que para a BRCAN acho que entende que os associados não fazia mais tanto sentido estar naquela estrutura, e a gente seguiu com o nosso trabalho aí de sempre, assim. Mas a gente tem muito respeito pelo trabalho que a BRCAN fez e Com todas certeza. as entidades, né? A gente entende que não é um setor fácil, é um setor super capilarizado, com diferentes estruturas, e a gente vai fazendo parceria com as outras entidades. Na biquife a gente tem parceria com a Bifina, com o Sindusfarma, com a Bifisa. Aqui é realmente uma soma de esforços aí para grandes desafios. E aí, vendo assim, né, de perto o que está acontecendo nessa coisa farma da cannabis, eu queria que você contasse pra gente, Carol, o que tem deixado essas empresas animadas e o que tem preocupado esse nicho, né? Isso assim, no geral, antes da gente entrar especificamente nas atualizações da 327, que virá a ser a 1015. A gente consegue picotar essa pergunta em diferentes tempos, conforme os anos foram passando, mas de uma forma breve, até para a gente depois entrar na regulamentação. A gente hoje tem um cenário global que é difuso, né? Então o grau farmacêutico mesmo, regulamentação como a gente tem no Brasil, forte como o Brasil é só o Brasil, tá? Em termos de mercado, regulamentação, uma agência reguladora tão parceira que está sempre conectando. Então, existe às vezes uma dificuldade de alinhar alguns olhares internacionais com o nível Brasil, mas aqui a gente enxerga isso como uma oportunidade, tá? Porque você pensa em Estados Unidos, cada estado tem sua regulamentação, muita coisa não pode, você tem suplemento, alimento, poucos medicamentos, mas quando você pensa em possibilidades de fornecimento desse produto grau farmacêutico, medicamento, o Brasil tem um potencial muito grande para a América Latina, para a Europa. Então isso a gente vê como um desafio, mas que se transforma numa oportunidade. A gente tem um setor capilarizado, né? Quando a gente pensa em formas de acesso. Tem o setor regulado na farmácia, tem a importação de paciente, associação, judicialização. Então, isso
acaba configurando um setor que muitas vezes tem dificuldade de você mapear tamanho de mercado, número de prescrições, consumo na ponta, justamente pelas diferentes formas de acesso. Isso traz um desafio. Mas quando a gente olha para a oportunidade, é isso que eu reforço. A gente está no Brasil, num contexto regional muito potente na América Latina. Os produtos desenvolvidos aqui no Brasil, que sigam aí também uma rota de transição para medicamento, com toda a pesquisa clínica e tal, vão se tornar produtos exportáveis para o mundo inteiro. Então, eu sempre reforço isso quando converso com os nossos parceiros, com os nossos associados em missões internacionais, com a Anvisa, o tamanho da capacidade do Brasil de ser exportador, tanto do IFA quanto do produto acabado em forma de medicamento, América Latina e globalmente. Assim. Então, a gente vê isso também como uma forma muito estratégica de posicionamento das empresas. Então, isso é coisa boa. Agora, com o que a gente está preocupado? Assim, as empresas hoje da 327, o que preocupa? Coisas que preocupam bastante. Competição com o mercado desregulado, isso é um ponto crucial. E aqui, quando eu falo desregulado, são os produtos que não passaram pela análise regulatória da Anvisa. Pode falar da importação direta, judicialização, alguns cenários também de associações em que o problema ali realmente é de um produto que não foi avaliado. Isso é um problema de mercado e de saúde pública quando a gente coloca produtos diferentes à disposição do mercado. Pensando nas normas, também a gente tem muitos desafios, né? A gente tem desafios de implementação agora das alterações, na prática como isso muda, quando a gente pensa em cultivo, as estruturações das novas normas internamente da Anvisa e com as entidades em torno, MAPA, Ministério da Justiça, como isso vai se dar, impacta diretamente em como as empresas estão se preparando. Questão de investimento também, né? A gente fala muito que é um desafio, de novo, uma oportunidade, mas que também é um desafio dos investimentos nessas pesquisas clínicas que precisam acontecer para que os produtos que estão hoje autorizados migrem para a categoria de medicamento registrado, com indicação terapêutica, definida em bula, né? O tradicional que a gente vê ali de medicamento. Então eu colocaria, acho que esses três principais pilares de desafio, assim, a questão concorrencial de mercado, com produtos numa mesma qualidade, o nível dos investimentos que estão acontecendo, mas demandam uma articulação interna também das próprias empresas, e o tema da própria implementação regulatória, né, assim, o ritmo do regulador e de qualquer política pública, ele não é automático, né? Então, a gente tem uma norma que saiu, por exemplo, em janeiro, agora ela tem todo um tempo interno também de se estruturar e tal, e isso também impacta o setor privado. Então, acho que eu diria essas três frentes. Agora, falando já aí, entrando na atualização da 327, dá para dizer que a 1015 avançou bem, né, em relação à 327. Eu queria que você destrinchasse para a gente quais foram essas principais mudanças estabelecidas pela Anvisa agora no fim de janeiro. Anitta, avançou muito. A atualização da norma saiu junto com tantas coisas importantes também, as normas de cultivo, que o setor ainda não teve nem tanto tempo para se desdobrar e captar todos os impactos que estão sendo trazidos pela atualização. Eu tenho exatamente essa sensação, e aí eu vou fazer até episódios específicos sobre cada coisa, porque tem muita coisa, né? Então, muita coisa. Bora lá. Muita coisa, muita dúvida e super legal a gente poder falar disso abertamente, desdobrar e puxar outros fios, porque tem muita coisa em construção. Primeiro aqui sobre a atualização em si, né? A gente teve uma norma que foi criada em 2019, que já estava prevista para ser revisada em 5 anos, né? O processo sendo começado ali no 3º ano da norma. Sempre tem algum atraso ou outro, o processo regulatório faz parte, e justamente por um tema como esse, que é super denso e demanda participação tanto da indústria da sociedade, a Anvisa se debruçou muito em fazer análise de impacto regulatório, uma escuta social importante, consulta pública. Então, esse processo foi um processo longo que culminou nas normas propostas no ano passado e a autorização feita agora, né, a publicação dessa norma. Sempre reforçando o trabalho da GEMESP, brilhante nessa condução. A gente tem muita sorte, tá? De ter uma equipe tão capacitada dentro da Anvisa na área responsável por esses produtos, olhando de uma maneira tão técnica para esse tema. E lembrando que, assim, gente, a GEMESP é uma gerência dentro da diretoria 2, dentro da Anvisa, que cuida de medicamento fitoterápico específico, gases dinamizados, medicina tradicional chinesa e cannabis em, 12 pessoas. Então, sempre faço esse disclaimer.
E aí, indo para a parte prática, né? Como foi um processo longo de conversa, tanto com a sociedade quanto com a indústria, a gente conseguiu um tempo muito interessante de aprendizado por parte da indústria e por parte da Anvisa para melhorar a norma. Então, o que a gente observa logo de largada, assim, dos principais pontos de aprendizado, de atualização, né? A gente tem uma possibilidade de renovação da autorização sanitária por mais 5 anos, caso a empresa esteja com seus estudos clínicos em andamento, uma vez que a gente está falando de uma norma transitória, que quando foi criada teria lá 5 anos de validade, teria que apresentar no final desses 5 anos seus estudos clínicos totalmente finalizados. Isso não aconteceu por diversos motivos. Então agora na norma traz essa possibilidade de ampliação por mais 5 anos. Contanto que... Puxando a indústria para, você precisa me apresentar essa documentação assim que me mostra que você já concluiu todo o seu pré-clínico, que você já aprovou na Anvisa o seu DDCM, que é um documento específico para entrar na fase humana. Mas isso traz um impacto muito grande para os planejamentos das indústrias que já estão desenvolvendo suas pesquisas para terminarem, né? A gente tem pontos extremamente relevantes de embalagem, né? A gente tinha produtos todos considerados como produtos tarja preta. Agora, com a atualização, os produtos que tiverem até 0,3% de THC, ele vai entrar numa categoria de tarja vermelha. Eu acho muito interessante você falar disso, porque realmente, né, assim, a pessoa vai comprar um tarja preta, você já nem quer comprar aquele negócio. Você fala assim, ou eu tô morrendo, ou eu tô muito mal. Então, assim, Carol, eu acho que realmente fala um pouco mais disso, porque, assim, eu achei isso talvez uma das coisas mais impactantes para a aderência da cannabis na sociedade. Acho que esse ponto é super importante. Eu vou somar mais um, tá? Que é o tema da receita, que também está atualizado. Então, quando a gente está pensando nesse impacto que chega tanto para o médico prescritor quanto para o paciente, você ter uma possibilidade de entendimento ali, beleza. Então, eu tenho agora um produto que é tarja ou vermelha ou preta, a depender da concentração, mas inserindo esse conceito da tarja vermelha que está muito mais familiarizado, né? Você está muito mais acostumado a olhar na farmácia e falar, nossa, olha a quantidade de venda sobre prescrição médica em cima de uma tarja vermelha. Então isso traz um ganho muito grande e é resultado de um trabalho muito sério ao longo desses anos que trouxe segurança para que a agência tomasse essa decisão. Somado ao fato de uma prescrição, né? Antes a gente tinha receita azul, amarela, que são receitas controladas muito específicas ali que, inclusive, para os médicos não tem é controlado para o médico, né, a quantidade de receita que eles têm. E uma adaptação que veio beleza, então agora, produtos até 0,3%, receita controlada branca. É a mais tradicional que a gente está acostumada para os produtos controlados. Para os acima de 0,2%, a gente continua ali com a receita A, mais controlada e tal, mas é um ganho muito grande a gente ter uma possibilidade de, talvez, uma aceitação, um entendimento mais tranquilo por parte dos pacientes de que é um tratamento como outros, né? Claro, a gente ainda precisa aprofundar nas pesquisas e desenvolver ainda muito mais isso, mas um tratamento seguro e na cabeça das pessoas acho que fica mais tranquilo. Eu somaria essas duas frentes, a receita e o tema da tarja. E para os próprios médicos também, porque se não me engano, agora os médicos podem mandar essa receita digitalizada. Tem isso? Tem esse tema, teve uma atualização no final do ano, no geral, de receituário eletrônico. Não é uma coisa específica da cannabis, é uma evolução que, assim, né, acho que nos últimos anos, todo mundo está fazendo receituário eletrônico, pandemia acelerou esse processo. Então, a área responsável por receituário eletrônico, no geral, entendeu que era um momento importante de fazer uma movimentação nesse sentido. Então, dezembro do ano passado foi aprovado. E isso, obviamente, também desdobra para todos os produtos que têm suas receitas controladas, né? Cannabis até um ponto que a gente estava tentando entender exatamente que ponto isso afeta diretamente ou se vai ter alguma mudança específica para cannabis, a gente está em discussão justamente com esse ponto, com a Anvisa. Mas a ideia é que também facilite essa, com responsabilidade, né, essa prescrição. Então a gente tem a receita, a mudança ali do nível de periculosidade da cannabis. Que mais você nota de interessante? Ainda nesse ponto da sensação que passa ali também do quão periculosidade, eu gostei dessa palavra, tem o tema, antes a gente tinha na RDC que era, em último caso, última opção terapêutica, agora está diferente isso, está em uma opção que você pode usar, né? Eles mudaram essa redação. Agora é doença debilitante, né? Doença debilitante, perfeito. Porque aí você tira também aquela sensação de último caso, não tem mais nada, já testou tudo, agora você pode ir para cannabis. Não.
obviamente, com orientação do médico, e o caso de uma doença debilitante que faça sentido ter esse tratamento. Acho que esse também é um impacto bastante importante. Outro ponto que é super relevante, e aí volta para um ponto de P&D e desenvolvimento que desdobra em diversas possibilidades. As apresentações farmacêuticas, né? Então a gente já tinha oral, nasal, que gerava um pouco de confusão, só oral, nasal, oral, gota, sublingual, nasal, como é que era. Então eles definiram, eles planificaram isso assim de forma muito clara. Eu vou até ler certinho como eles colocam. Eles colocam as vias de administração permitidas. Então, inalatória, oral, bucal, sublingual e dermatológica. Dermatológica é totalmente novidade, porque antes não tinha nenhuma possibilidade de abertura para essa frente, e agora pode. Então, um creme, um uso tópico, agora aí volta, né, para o lado tanto do P&D da indústria, da academia e tal, para fazer desenvolvimentos interessantes, abrindo toda uma nova possibilidade. Tem outros tipos de via de administração? Tem alguma outra assim que você diria que, puxa vida, como seria bom se a gente tivesse, mas que ainda não entrou? Olha, eu diria que isso está muito atrelado aos estudos a serem feitos. Eu já ouvi outras vias, tá? Já vi via, por exemplo, com supositório, mas assim, acho que as principais hoje estão contempladas. Estão contempladas. Uma que a gente via muito, né? Por exemplo, para tratamento de psoríase ou alguma irritação na pele, nunca, pela normativa, não tinha essa opção de passar um creme, fazer um tratamento até para alívio de dor, né? Que tem vários estudos que acabam indicando essa possibilidade de alívio no esporte ou para dor mesmo, dor localizada e tal. Então, acho que essa inclusão do uso tópico nessa via dermatológica traz um ganho muito interessante, muito interessante. Totalmente. Agora, junto das atualizações da 327, 1015, aliás, quando entra em maio, que entra em maio. Em maio, entra em vigor. 4 de maio. Então a 327 desaparece e surge a 1015. Exatamente. Junto com essa nova regulação para as farmas, também saiu a regulação do cultivo. E aí, Carol, eu queria entender como tá esse cenário para as farmas. A maioria quer plantar, a maioria não tá nem aí para isso. Como é que é? Vamos pensar na cadeia produtiva, né? A gente até conversou um pouquinho sobre esse tema na nossa última conversa. Quando a gente pensa no fornecimento e na estrutura da cadeia de desenvolvimento de um medicamento, diferentes empresas se conectam em cada parte. Então, quando a gente fala da indústria de medicamento, é quem faz o produto final, quem faz o medicamento que vai para a caixinha, está na farmácia. Antes dessa indústria farmacêutica, a gente tem a indústria farmoquímica, que é quem faz o insumo farmacêutico. Então, o insumo farmacêutico aqui nesse caso é o IFA de cannabis, que pode ser um IFA isolado ou um extrato, que aí é um IFA-V, que é chamado, que é quem pega a matéria vegetal, né, a planta, que sai do cultivo, transforma num insumo, perfeito, transforma num insumo e vende para a indústria farmacêutica. Então, o que a gente tem observado, né, a possibilidade agora, né, a nova norma de cultivo, ela permite que a gente possa cultivar. E algumas empresas, provavelmente as farmoquímicas, é que vão fazer esse contato com esse ambiente do cultivo e vender para a indústria farmacêutica. Existem algumas empresas que são verticalizadas, como a gente chama, né? Que é quem quer cultivar, fazer o IFA, fazer o produto e distribuir. Existem, tá? Elas são, posso citar, Easy Labs, por exemplo, é uma delas. Mas não são todas as empresas que querem fazer o processo todo, né? A gente tem hoje, dentro da associação, 3 empresas olhando para esse tema realmente para fazer o IFA a partir do cultivo, e o objetivo delas é ou atender sua demanda própria, né, pegar esse IFA e fazer seu medicamento, ou vender para a indústria, nacional e fora, né? Claro. Eu me dei conta de que eu não perguntei, assim, a gente não falou sobre números desse nicho, assim. Hoje em dia a gente tem quantas empresas trabalhando com cannabis pela 327 e quantos produtos aprovados já... É que é diferente, né? Produtos aprovados ou já na fila para ser aprovado e os que de fato estão na farmácia. Então, falando assim, quantas empresas e quantos estão na farmácia? A gente tem hoje quase 50 autorizações, bateu 50 essa semana. Autorizações para empresa ou para produto? Para produto. Tá. Autorizações na 327. Dessas 49, 50 autorizações sanitárias, elas estão no universo de 22 empresas. E na farmácia, quando você joga isso para números em venda, tá? Com empresas que já estão com prescrição e estão rodando.
A gente tem o último dado da IQVIA, uma parceira nossa, para esse levantamento de dados, de 17 empresas. Então, hoje, na farmácia, você tem em venda, 1, 2, a gente tem, pode ser alguém que tenha vendido pouco ou muito, 17 empresas, com 19 apresentações diferentes, porque isso é um ponto importante também a gente sempre ter clareza, né? Hoje, na Anvisa, o que você pode fazer? Você sempre pôde registrar como um medicamento, tá? Um produto como o Mevatil, que está lá desde 2017, seguiu a rota tradicional de medicamento específico, ela não foi submetido ao dossiê, né, de pedido de registro sobre uma ótica de cannabis e tal. Não, é um produto em que o princípio ativo é o CBD e o THC, está lá desde 2017, regra de medicamento. O que a gente tem para todas as outras apresentações que estão reguladas na Anvisa é via autorização sanitária, essas 50 autorizações que podem ter também diferentes, 4 tipos, na verdade, né, de apresentações. Então, você tem, o produto pode ser um isolado, um específico, um produto específico com CBD isolado, acima ou abaixo de 0,2 de THC, ou um fitoterápico. Claro que, lembrando que esses produtos não têm estudos clínicos, mas dentro da grande categoria, né, ele é considerado um extrato, que é um fitoterápico, também acima de 0,2 ou abaixo de 0,2 de THC. Quando a gente fala de produtos à disposição, então a gente tem o Mevatil, medicamento, essas 50 autorizações sanitárias em diferentes tipos e concentrações, não só concentração 20, 50, 200, mas também em tipo de produto, se ele é um produto isolado ou se ele é um extrato. Então, a ideia hoje é que a gente possa cada vez mais diversificar, né, essa quantidade de produtos para poder atender as diferentes necessidades. E aí, óbvio, né, com produtos que estão, empresas que estão trazendo esse produto de fora pronto, existe essa possibilidade, ou uma empresa que traz o IFA de fora e produz aqui, né, ele embala, envasa, faz o produto do medicamento aqui, e empresas que agora, mais recentemente, estão conseguindo fazer tudo. Tem o IFA produzido aqui no Brasil, faz um medicamento, e o produto, né, e tem sua autorização sanitária. Aqui, por exemplo, um caso que para nós foi suamos ali, mas deu certo para conseguir um entendimento nacional, né, de poder produzir o IFA aqui no país com um extrato trazido de fora, ou seja, você purifica esse IFA aqui no Brasil, como a Farmausa, né? A Farmausa trouxe esse extrato bruto, que não era nem o IFA ainda, era uma primeira Extração? Uma primeira extração, pode ser. A gente chama de extrato bruto, né? Basicamente, ele vem com várias coisas, entrou no Brasil, fez a purificação e tem a possibilidade do IFA. E aí, eles com esse IFA conseguiram a sua autorização sanitária. Então, hoje, da lista lá de quase 50 produtos, um deles já é com IFA produzido no país. Isso é muito grande, né? Não estava na 327 quando ela foi criada. A gente fez um trabalho muito grande com a Anvisa defendendo que, olha, por que eu não posso fazer uma produção do IFA aqui? Não, a gente precisa poder, para inclusive quando no futuro, e o futuro chegou, 2026, a gente puder cultivar, a gente já tem essa estrutura da farmacoquímica pronta para fazer essa etapa, porque envolve investimento, P&D, mão de obra qualificada. Então, isso começou 4 anos atrás. Então, hoje, quando a gente vê uma norma de cultivo, as pessoas perguntam, Carol, você acha que o setor está preparado para fazer dar esse passo? Eu falo, super preparado. A gente tem empresas hoje que estão muito prontas para produzir esse IFA a partir do cultivo nacional. E é o que você falou, né? Em comparação com o que tem no resto do mundo, também dá um show. Então é isso, gente. A gente vai para o intervalinho agora, mas fica por aqui que daqui a pouco a gente volta. O Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal é o principal evento da América Latina dedicado a discutir o presente e o futuro da cannabis. E é claro que eu vou estar lá. Com diversos módulos e trilhas científicas, o evento reúne pesquisadores, profissionais de saúde e autoridades para discutir avanços científicos, regulatórios e clínicos do setor. O congresso acontece no Transamérica Expo Center, de 21 a 23 de maio, das 9 da manhã às 7 da tarde, com palestras, painéis e especialistas nacionais e internacionais para você fazer o seu networking.
Participar do Congresso é acessar conhecimento científico atualizado, networking qualificado e as principais tendências que estão moldando o futuro da cannabis medicinal e do cânhamo industrial no Brasil e no mundo. E aí, nos vemos lá? Acesse congressocannabis.com.br e garanta o seu ingresso. Estamos de volta nesse papo com a Carolina Celani, diretora para assuntos canábicos na Abiquife. E, Carolina, assim, muito se fala sobre que as farmas gostariam de dominar a cannabis totalmente, de cabo a rabo. E para que isso aconteça, o sonho delas seria que outras vias de acesso à cannabis não existissem. Então, para descobrir se isso é apenas um mito ou se tem um fundo de verdade, eu queria que você contasse para a gente qual é a sua visão sobre uma coexistência possível, ideal, das farmas com todas essas outras. Porque tudo bem, né? No começo da nossa conversa você falou que tem ali uma preocupação mercadológica. Mas, para além disso, você acha que a cannabis é um lugar para todo mundo? Ou você acha que não, que realmente é uma coisa de farma e devia ser só farma? Eu queria te ouvir. Anitta, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? O que acontece? No final do dia, a gente está falando de um produto que trabalhamos intensamente para vir a ser um medicamento, né? Com suas indicações, os estudos. E é um produto que chega na mão do paciente, né? É um produto que tem as suas complexidades, ele tem diversas canabinoides, indicações diferentes. E no final, quando a gente coloca na balança, o principal da minha visão, quando a gente está trabalhando com o setor regulado, estou trabalhando com o setor de saúde há 10 anos e uma coisa que a gente não pode nunca colocar em xeque é qualidade, né? E a segurança desses produtos que chegam na ponta. Hoje, você é contra isso, é contra aquilo. Eu falo, gente, hoje e sempre, meu posicionamento, nosso posicionamento de trabalho é sempre, não é contra nada, mas é extremamente a favor do controle de qualidade. Eu preciso garantir que o produto que está indo para a mão do paciente seja o melhor produto possível. Ele seja estável, que ele não mude de concentração ao longo do tempo, que a validade dele que eu me comprometi a ser dure mesmo 6 meses, 1 ano, exatamente igual naquele frasco, que questões de luz, umidade, nada disso afete o produto. E eu estou falando tudo isso porque hoje, formas da gente garantir que isso aconteça é com rigor de uma produção com grau farmacêutico. Então, se eu pudesse responder sua pergunta de uma forma mais objetiva, eu colocaria, não entendo que as farmas ou quem trabalha com esse tema já de medicamentos há muito tempo é contra outros players, até porque a gente precisa que diversos atores entrem nesse mercado para que intensifique, aumente escala, barateie custo, faz super parte, está todo mundo acostumado com isso, mas precisa entrar nesse jogo quem consegue garantir esse controle de qualidade numa responsabilidade com o paciente. Então, mas aí eu fico pensando, né, justamente, assim, tudo que você falou, poxa, pra mim, eu falando, cara, óbvio que eu quero um produto que tenha garantia disso, daquilo, de que vai sobreviver às intempéries, ao tempo e vá cumprir o que tá ali dizendo que vai ser, né? Óbvio, todo mundo quer isso. Mas não tem maneira de chegar a esse tipo de nível de qualidade sem necessariamente que seja um grau farma, ou seja, não tem maneira da gente trabalhar, de repente, com selos de qualidade que possibilitem, assim? Porque o que é o grau farma? Em que momento se estabelece o grau farma? Acho que essa é a pergunta. Boa pergunta, excelente pergunta, na verdade. Até porque quando você coloca, a gente não pode ter selos ou alguma coisa que garanta. Hoje, quais são esses selos? As certificações da Anvisa. Hoje, o que garante que um produto ele tem um grau farmacêutico ou que ele foi produzido de acordo com boas práticas de fabricação, que são os selos que existem na indústria, eles já existem. E quem dá isso é a Anvisa. Então, toda vez que eu coloco assim, poxa, alguma coisa em grau farmacêutico é alguma etapa produtiva que é conduzida seguindo as regras da Anvisa. Isso é o grau farmacêutico. Então, vamos lá, pegar algum exemplo, uma empresa que quer entrar em cannabis, uma empresa média, ou por exemplo, se alguma associação, a gente sabe que hoje as associações têm algumas com grandes portes, estruturas e tal, algumas inclusive já, podendo então produzir seguindo essas regras, se adequam a essas regras,
e coloque esse certificado da Anvisa com o grau farmacêutico. No final do dia é isso, tá? É quem segue a regra da Anvisa no processo produtivo. Da Anvisa, e não só, tá? Quando eu falo Anvisa aqui é porque é a nossa agência reguladora aqui no país, mas a Anvisa hoje, ela está harmonizada com as agências de referência globais. Então, é um cenário regulatório internacional para garantir a qualidade desses produtos. Tá, e aí, falando em produto, assim, a gente ainda tem muito poucas formulações disponíveis na farmácia no Brasil. Como é que você vê que vai ser esse futuro aí? Porque muita gente justamente recorre à importação, justamente por isso, né? Na importação você consegue, assim, né, basicamente do que você quiser. E, enfim, dá para buscar também, obviamente, que não são todos os produtos com a qualidade confiável, mas tem muita coisa que vem ali com selos, não da Anvisa, mas com outros selos importantes que podem ser levados em consideração e levados a sério. Em que momento a farmácia vai passar a ter realmente mais opção de atendimento para o paciente? Essa é a discussão que a gente vem fazendo sempre nesse balanço, né? Porque no final do dia a intenção de ninguém, e aqui eu falo ninguém, da indústria, da Anvisa, ninguém, é desabastecer o mercado, é deixar o paciente sem opção terapêutica, né? A gente sabe disso. E a gente sabe que não é do dia para a noite também, que os produtos vão estar lá, nossa, olha, todos os produtos maravilhosos, todas as disponibilidades possíveis ali na farmácia e tal. A gente entende essa complexidade, mas o trabalho por parte do setor é de justamente cada vez mais poder colocar mais concentrações, mais produtos disponíveis na farmácia para aumentar o nível de opções das empresas. Hoje a gente vive um cenário, por exemplo, vamos falar de uma importação por via direta de um produto que efetivamente a gente ainda não tem no Brasil, tá? Vou pegar aqui um produto que tem um teor de THC mais alto e tal. Qual é a opção? Qual é a via de acesso dessa pessoa hoje, desse paciente que precisa? É a importação direta, né? A gente sabe, enquanto o setor também está crescendo numa maturidade, num ritmo, se parar para pensar de 5 anos, muito acelerado, a gente entende que ele ainda não conseguiu atingir a plenitude, e isso vai ser com o tempo. Agora, ainda mais com o tema de cultivo, a gente poder fazer mais pesquisas com mais produtos, com THC elevado, e desenvolvimento, investimento em pesquisa, e por isso que eu falo que o pilar de investimento é tão importante, justamente para que a gente tenha mais geração de evidências, mais dados que sigam ali uma rota tradicional de registro de produto, de medicamento, para a gente poder ampliar, aí sim, cada vez mais as opções terapêuticas na farmácia. Hoje a gente já chegou nesse ponto? Não. A gente vem trabalhando para que a gente chegue? Com certeza. Em quanto tempo? Essa é uma pergunta difícil. Eu não consigo te responder em quanto tempo a gente vai falar, nossa, 80% das concentrações estão contempladas na farmácia das opções que existem no mundo. Mas o trabalho é para que cada vez mais a gente consiga colocar à disposição da população concentrações diferentes, com empresas diferentes, né? Ainda mais a gente com o nosso trabalho, quanto mais competição tiver entre as empresas, mais produtos, a intenção é que esse produto tenha o preço baixado, né? Que a gente caia, que aumente escala e que cada vez menos a gente necessite recorrer a uma opção que esteja fora do país, sem a autorização, né? Sem a validação da Anvisa. Eu acho que é um pouco esse momento assim de virada que é bastante complexo, mas que é o que a gente vem observando para ir navegando dentro do possível. E esse lance do CBD, enfim, de tudo que tem ali pouquíssimo teor de THC, de ser visto com muita tranquilidade em alguns países fora, né, como suplemento e tal. Como é que você vê isso? Tem espaço para cannabis virar suplemento? Porque eu acredito que sim, a coisa da farmácia é muito necessário, tem doenças especificamente que vão precisar de toda essa padronização. Mas eu também acredito que tem que ter uma coisa mais wellness também, livre e tal. Então eu queria te ouvir sobre isso. Essa é uma frente que a gente vem discutindo de forma até um pouco mais tangencial, junto com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, porque a gente focou realmente medicinal, grau farma, porque já é bastante complexo. Mas aí ele acaba envolvendo outras tomadas de decisão que hoje não estão contempladas, né? Que é essa possibilidade, por exemplo, de um olhar menos farmacêutico para o que a gente tem hoje de CBD e tal. Eu não vejo isso acontecendo no curto prazo. Acho que talvez pode ser conectado com a discussão do uso industrial
né? Porque quando a gente fala do uso industrial, claro, a gente está falando aqui de fibra, a gente está falando de whey, a gente está Claro. falando de tijolo, toda essa parte. Mas existe esse convívio que às vezes pode ser até muito difícil. E aqui eu vou trazer um ponto muito pessoal, de experiência que eu tive, por exemplo, visitando Portugal. Portugal, você vê um mercado que acaba ficando um pouco confuso entre o que é o farmacêutico, o que é o suplemento, que é uma categoria que aqui no Brasil a gente, né, não tem dessa forma, né? Mas os mercados ficando se conflitando um pouco, né? E no final do dia, quando a gente está pensando em tratamento, a gente precisa pensar em grau farmacêutico. As outras opções, elas podem estar sendo mas eu não vejo isso no curto prazo. Assim. Não, mas isso do cânhamo faz sentido, sim. Faz sentido que essa compreensão chegue pelo cânhamo. Eu imagino que sim. Até pelo óleo, pelos, né, outras coisas. Como cosmético, por exemplo, que é um total. ponto, né? Cosmético é um ponto que a gente já aventou conversar ali com a Anvisa em alguns momentos. E assim, um ponto que é super importante. O regulador também vai regulando a partir da geração de evidências, tá? Então, ele tem que fazer isso de uma maneira extremamente responsável. Então, o que a Anvisa foi fazendo? Tá? Onde existe mais evidências que precisam, obviamente, ser aprofundadas, segurança, demanda, necessidade. É medicamento? Então, vamos começar a construir aqui. A atualização da norma, para mim, foi um ponto que se mostrou muito como o aprendizado e a geração de evidências e a prática dá mais segurança para a agência tomar decisões um pouco mais abertas. O cosmético é uma área que vai sair da GMS, vai para outra coisa, mas pode ser uma possibilidade, mas precisa avançar numa conversa de industrial e não do farmacêutico. Faz sentido. E aí, já para finalizando o nosso papo principal e antes dos quadros, eu queria saber, assim, eu dei até uma matéria hoje falando de uma parceria entre uma farma e uma associação de pacientes. Então, eu queria saber se você vê, assim, alguma sinergia que pode ser explorada pelas farmas com ou importação ou com associação, de que maneira uma pode apoiar a outra no know-how específico. Você pensa sobre isso? Penso, a gente conversa bastante. E aqui eu acho que até um ponto que a gente podia só, antes de responder, colocar, né? O que saiu de cultivo, né? Nas atualizações ali do dia 28. Saiu cultivo industrial para finalidade medicinal, cultivo para pesquisa e um sandbox de um edital de chamamento que vai ter ali um olhar específico para alguns projetos de associação. Então, acho que esse ponto é super importante para a gente entender efetivamente o que está em jogo quando a gente fala de normativa de cultivo. Elas vão começar a valer daqui 5 meses, né, mais ou menos. Cultivo para finalidade industrial medicinal, né, para virar IFA, até 0,3%, que é um ponto que a gente conversou bastante com a Anvisa, tá? A gente queria que fosse 1% para dar uma possibilidade maior de trabalho, mas entendemos da mesma coisa que eu coloquei ali, né? Passos para a gente poder aprender com o processo e fazer uma abertura consciente. A nossa visita da Colômbia deixou isso bem claro. Mas uma coisa que a gente se posicionou lá atrás e veio muito, uma resposta muito boa, foi realmente essa norma da pesquisa, né? Que não tem limitação de THC. Foi um ponto que a gente conversou diretamente com a Anvisa e falou, olha, isso é um ponto que vai limitar o desenvolvimento de P&D no Brasil. Conseguimos fazer diferente, né? E saiu uma norma específica para isso também super importante. E aí tô falando isso justamente para conectar com a sua pergunta. A gente conversa, tem algumas empresas que já têm essas frentes abertas, conversando com alguns outros entes de fora da indústria, seja academia, ou seja, eventualmente, à disposição em conversar com alguém que está fazendo uma produção associativa e tem interesse em agregar um pouco mais de técnica naquele seu cultivo, um controle de qualidade maior. Então, não são todas, até porque as empresas têm seus focos, mas existe um caminho de algumas empresas abertas em quererem entender, poxa, onde a gente pode colaborar, né, nesse ponto para melhorar o que você está fazendo ou o que eu estou precisando, porque uma coisa que a gente viu muito na Colômbia, né, que a gente fez uma missão em novembro, junto com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, né? A BIQIF promoveu isso junto com a Apex, que é um cenário maior de ações estruturantes para exportação e atração de investimentos que a gente conduz. E lá a gente entendeu um pouco de como o cenário da Colômbia acontece, e existem cooperativas pequenas que fornecem a matéria-prima para a indústria. Então, a gente vai entrar agora numa época de implementação da norma, que essas conversas, essas pontes vão ser interessantes para entender, poxa, olha, você já tem um know-how de cultivo, né? E aí vai ter que ser no 0,3 por enquanto, mas será que você consegue deixar essa sua produção extremamente
certinha, regulada e ser meu fornecedor para eu fazer o IFA? Isso pode ser uma possibilidade, né? A gente tem Totalmente. tentado construir muitas frentes e a gente conversou muito isso com a Anvisa. Volto no meu ponto. No final do dia, o que precisa muito é uma garantia de qualidade dessas etapas. Quem conseguir garantir a qualidade das etapas necessárias para cada nível de maturidade, vai ser um prazer poder conversar, trocar. Obviamente que essas estruturas de pesquisa, seja nas universidades ou quem já tem essas conexões no Brasil de possibilidades de genéticas adaptadas, toda essa conversa é super produtiva, e principalmente nessa norma quando a gente olha para a RDC de cultivo para pesquisa, né, que tem uma... Laxitude. Porque aí você consegue entender, poxa, então tá, vamos tentar fazer um melhoramento genético nessa região que você já está acostumado a fazer, que genética que você usa, poxa, será que a gente consegue tentar estudar ela, melhorar? Então, as oportunidades são amplas, a gente precisa fazer essas conexões de forma estratégica e aberta também, né? Sempre com um olhar muito responsável para isso, mas das conversas que eu tenho tido, existe uma possibilidade, sim, de pensar dessa forma e conectar com as pessoas corretas, Mas né? isso você falou sobretudo das associações, né? Falando especificamente sobre a importação, você acha que tem algum know-how que daria para mesclar aí nas necessidades da indústria farma? Olha, pensando, por exemplo, em possibilidades das vias de administração, né, ali as diferentes, pode ser uma forma de entender, para procurar um parceiro fora, que tenha já uma apresentação, por exemplo, um creme, que tenha resultados interessantes, e aí o desafio recai sobre entender se aquele produto atende os requisitos regulatórios. Acho que esse é o maior desafio quando a gente fala hoje de 660, por exemplo, né, que é de, poxa, o seu produto é muito bom e tal, mas então vamos tentar fazer a autorização sanitária dele aqui. Eventualmente pode ser uma frente de parceria pensando nessas novas apresentações. Agora, o que eu vejo como realmente difícil se é um produto que está vindo, mas que não é produzido em boas práticas de fabricação, ou não segue, aí limita um pouco realmente por questões técnicas, tá? Mas para frente de desenvolvimento de parceria e entendimentos, eu acho que conversas sempre são bem-vindas. Muito bom. Então, com isso, a gente vai para os quadros. Bora lá, Carol? Bora! Então, a primeira pergunta dos quadros é: o que a gente devia estar falando, Carol, e você não vê ninguém falando? Tem alguma coisa que você pensa assim, poxa, essa história ou esse assunto tá esquecido aí no fundo de algum lugar? Olha, eu não diria que tá esquecido, não. Acho que a gente tá falando dos temas bastante relevantes que precisam estar em voga agora, mas eu sempre falo isso, e há 4 anos, 5 anos, tem um tema que precisa estar mais ainda no holofote: pesquisa. A gente precisa fazer pesquisa para ampliar as indicações terapêuticas com responsabilidade. Isso a nível Brasil, óbvio, e também a nível internacional, pensando em rigor de transformar num medicamento. Então, pesquisa clínica, definição de indicações terapêuticas, as indústrias estão fazendo isso de uma maneira importante, mas eu sempre falo, olha, a gente precisa colocar um holofote gigante em cima disso, em financiamento, em parceria, interação com a academia, para poder avançar no ritmo que a gente precisa, cada vez mais. E não só a pesquisa clínica, mas também evidência de mundo real, que, né, pode ser o começo do que virá a ser uma pesquisa clínica no futuro, né? Pesquisa de todos os tamanhos. Perfeito, pesquisas de todos os tipos. E agora a gente trazendo a pauta do cultivo também cada vez mais, né? Pesquisa para melhoramento genético, pesquisa para entendimento climático. Então, esse é um ponto que para nós é muito importante. O P&D no Brasil, as fontes ali de geração de conhecimento para todos esses ambientes é prioridade, tem que ser sempre. Boa. Agora, onde é que a Carolina tá quando encerra o expediente na Biquife? O que você curte fazer, Carol? Eu gosto de tantas coisas. Eu gosto de fazer esporte, eu gosto de estar com a minha família, eu trabalho muito, então às vezes meu dia vai até muito tarde, sobra pouco tempo. Mas eu gosto muito de fazer esporte, adoro. Fala na minha casa também, com minhas jiboia aqui. Cuidando de plantas e fazendo esporte. Um esporte preferido? Você tem cara de ciclista. Sabe que não? Sabe uma coisa que eu gosto muito? Vôlei. Nossa, eu amo vôlei. Eu tive que parar pelo trabalho no ano passado, mas estava conseguindo fazer um ritmo legal de aula de vôlei que eu fiz durante a faculdade toda. Adoro. E sempre que posso, alguém me convida, se quiser um dia fazer um bate-bola canábico de vôlei, a gente monta o time. Anotado, anotadinho. E agora, Carol, na terceira pergunta dos quadros é o Cannabis Indica, que a gente pede uma sugestão, e aí pode ser de filme, livro, música, o que você tiver aí na cabeça. E não precisa ser só desse assunto canábico,
mas realmente o que você estiver vivendo aí, que você fala, cara, quero indicar pra audiência do Cannabis Hoje Pode tal coisa. Olha, vou indicar música, tá? Que eu tô, assim, ouvindo muito. Não vou conseguir ir no show, tava com muita vontade. Mas que é a parceria do João Gomes com o Mestrinho com o JP. O álbum do Dominguinhos. Sou apaixonada por esse álbum. E vale a pena conhecer quem não conhece. Eles vêm tocar aqui em Barcelona daqui a 10 dias, só que já tá esgotado desde julho do ano passado. E eu não consegui comprar, então triste. Ai, que pena. Eu ia em abril, não vou conseguir mais ir, mas assim, quem tiver a oportunidade ou quem vai, aproveite o show, aproveite por nós. Por nós, assim, porque também tô nessa. Então, Carol, chegamos aqui no momento de contatos. As pessoas que ouviram esse papo e quiser entrar em contato com a Carol, quiser entrar em contato com a Bikif, qual é o caminho? Olha, eu sou super responsiva no LinkedIn, tá, gente? Pode me mandar mensagem no LinkedIn, Carolina Celani, a Bikif da mesma forma. Por e-mail também, carolina.celani@bikif.org.br. Mas acho que o LinkedIn fica mais fácil para todo mundo e amo falar desse tema, acho que quem me conhece sabe, e tô super à disposição. A gente me chamem, tirem dúvidas. Anitta, que você quiser conversar mais também, super à disposição. É um assunto complexo, a gente sabe, tem muitos meandros. Sim. E ter esse espaço, ter esse momento de conversa em que a gente mistura a parte técnica com um pouco de tradução de todo esse universo é super importante. Então, podem me acessar. E, Anitta, parabéns pelo trabalho, sempre trazendo os pontos e criando esses ambientes pra gente poder trocar. Obrigada, eu que agradeço, Carol, foi muito interessante, muito importante você trazer esses esclarecimentos, porque igual você falou, realmente saiu tanta coisa junta que é muito importante a gente se ater finalmente saiu assim, se eles tivessem feito ao longo do ano inteiro passado, a gente ia ter um ano inteiro de alegria, porque cada parte daquela nova norma é muito substancial, realmente. Então, eles concentraram toda a alegria ali num dia, que foi muita alegria junta, mas vamos saborear aos poucos também essas conquistas que são várias. Então, Carol, volte sempre. Quem não sabe, a menina aqui é uma prodígio, é uma jovem, é uma garota. E especialíssimo que isso seja em março também, né? Trazer aqui mais uma mulher muito foda que sabe do que tá falando dentro da cannabis. Então é isso, querida. Vida longa pra nós e até a próxima. Pra nós. Parabéns por todo o trabalho. Até a próxima. Valeu, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.